Fala, flagramável! E esquenta a conversa entre Filipe Luís e Roberto Firmino, hein? Chegada de José Botto ao Brasil, mais de 30 lesões registradas no Flamengo, um dado alarmante. Ener Valencia com possibilidade de se transferir para o Flamengo e Gerson, que provavelmente vai receber uma grande oferta agora na janela de janeiro. Fora isso, vamos falar também sobre a reapresentação do elenco do Flamengo. Essas são as notícias rápidas do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então você já pode curtir aí, e se você não segue a gente para dar aquela moral e já compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando aqui da chegada do José Botto, o Flamengo anunciou que o José Botto vai chegar ao Rio de Janeiro, né? Vai chegar ao Brasil nesse sábado às 6h35 da manhã. Então ele já desembarca no Rio e nesse sábado mesmo, à 1h da tarde, às 13 horas, já tem coletiva no Ninho do Urubu. Provavelmente vão fazer todas as perguntas sobre contratação, mas vão também tentar entender qual é o jeito dele trabalhar. Ele que está vindo com uma mentalidade europeia, está vindo da Croácia e não conhece o Brasil, né? Já veio ao Brasil, mas não conhece, nunca trabalhou. Então acho que as perguntas que vão fazer vão ser nesse sentido, não só de contratação, mas de como ele vê esse trabalho aqui no maior clube do Brasil, no maior clube da América do Sul. Sobre o Roberto Firmino, galera, segundo um portal árabe, o técnico do Al Ahly, né, que é um técnico alemão, ele não tem preferência pelo Roberto Firmino. Ele tem preferência por outros jogadores. Então hoje o Roberto Firmino, ele não é prioridade para esse técnico. Dessa forma, se dependesse desse técnico, o Flamengo provavelmente seria facilitada essa contratação do Flamengo. A gente apurou também que essa contratação agrada a todo mundo. Ao José Botto, ao BAP, né, a comissão técnica do Filipe Luís. Então, assim, o nome dele está em pauta, sim. Só resta saber se ele realmente quer se transferir para o Flamengo, porque vai envolver aí uma questão financeira. A gente sabe que ele ganha aí 10 milhões de reais por mês, ele vai ter que rever aí como é que vai ser esse pagamento. Ele vai ter que mudar todo o estilo de vida. Ele que tem mulher, tem filhos, vai ter que mudar de país, está muito tempo na Europa, agora está no mundo árabe, vai ter que se mudar para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então isso tudo tem que ser conversado, tem que saber se ele gosta, né, do projeto. Porque segundo o Pilhado, o Filipe Luís entrou em contato com o Roberto Firmino, eles conversaram por telefone, o Filipe Luís falou sobre o projeto do Flamengo, falou sobre o que ele pretende, inclusive já foi conversado com relação ao tempo de contrato, seria 3 anos de contrato para o Firmino, que tem aí 33 anos. Segundo o Vene Casagrande, uma pessoa do Flamengo confirmou para ele que existem vários nomes no mercado e esses nomes aí incluem o Firmino, né? Então, esses nomes o Flamengo estaria pensando para trazer para o lugar do Gabigol e o Firmino estaria entre eles. Mas existem outros nomes mais baratos, ou seja, deixando claro aí para o Vene que o Flamengo, apesar do BAP, do Botto ainda nem ter chegado no Brasil, do Filipe Luís estar de férias, já estão trabalhando nos bastidores para esse substituto aí, para essa grande contratação. Andando um pouco mais aqui nas nossas notícias e falando sobre o elenco do Flamengo no Campeonato Carioca. A gente sabe que o Flamengo se representa no dia 8 de janeiro e no dia 10 o Flamengo viaja para os Estados Unidos para fazer essa rápida turnê lá, né? Vai jogar contra o São Paulo lá em Miami. Mas o Flamengo, antes disso, né, se representa hoje. Então, parte do elenco, são 27 jogadores inscritos no Carioca, parte do elenco já se reapresentou agora porque entrou de férias mais cedo. E temos nomes conhecidos aqui, como o Lohan, por exemplo, né? O goleiro, terceiro goleiro, o goleiro Diogo, o zagueiro Cleiton, o Pablo, que é o zagueiro emprestado que estava no Botafogo, o Carlinhos também está nesse elenco que vai jogar o Carioca, e 2 garotos aí que estão subindo recentemente, o Guilherme, que é aquele meia que entrou e fez o gol, né? O primeiro jogo dele, o Filipe Luís gosta muito dele, e o Felipe Tereza, que fez gol na final do Mundial do Sub-20. Fora o Thiaguinho, que é uma contratação que o Flamengo fez em 2020, eu acho que todos aqui lembram disso, né? Uma grande promessa que o Flamengo gastou 10 milhões nele, mas ele nunca vingou. Então, todo início de Campeonato Carioca, você deve lembrar que ele está sempre aí na lista dos jogadores que vão jogar. Então esse elenco já se representa agora visando a estreia do Brasileiro. O Flamengo vai fazer algumas viagens no Nordeste, deve estrear aí com esse time misto, mais também para a base do Flamengo.
Falando um pouco sobre Ener Valencia, algumas pessoas da imprensa falando sobre a contratação desse jogador pelo Flamengo. E talvez o Flamengo estaria interessado. É claro que o Flamengo ele analisa vários nomes. E aí, quando isso vaza, as pessoas já vazam como: o Flamengo tem interesse, o fulano de tal quer vender. Na verdade, o Flamengo sonda, porque o Flamengo tem que pensar no mercado, o Flamengo tem que entender como funciona o mercado. O Inter se mostra interessado nessa transferência, ele vê com bons olhos. Por quê? Porque o Inter deve dinheiro ao Flamengo, né, pela contratação do Thiago Maia. Umas 3 ou 4 parcelas que o Inter devia ter pago ao Flamengo, não pagou. Então o Inter vê com vê com interesse, né, essa questão dessa transferência para o Flamengo. Inclusive, o Santos estaria interessado no Thiago Maia. E ao estar interessado nele, ele repassaria, né, o Inter repassaria a dívida que ele tem com relação ao Flamengo. Então, a dívida que tem o Inter seria uma dívida para o Santos, né? Não sei até que ponto isso é positivo para o Flamengo, porque talvez o Santos pagaria essa dívida, né? Enquanto o Inter aí teve problemas durante o ano, não sei se conseguiria fazer esse pagamento. A minha dúvida é o seguinte, galera, o Ener Valencia tem 35 anos. Será que você, que está aí me assistindo, aprovaria a contratação dele? Será que para ser um reserva do Pedro até o Pedro voltar, será um bom nome? A gente sabe que é um jogador que ainda está em alta, né? Faz muito gol quando contra o Flamengo faz gol, né? Mas é um jogador com uma certa idade, são 35 anos, né? Eu acho que essa diretoria do Flamengo tem uma outra visão do que são as contratações para o futuro, né? Eu acho que contratar um jogador de 35 anos estaria repetindo o que a diretoria anterior estava fazendo, contratando só medalhões, jogadores velhos que a gente não tem mais poder de revenda. Eu acho que isso eu não vejo com bons olhos, mas quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí o que você pensa do Ener Valencia como um possível substituto para o Gabigol e reserva do Pedro, né? Pelo menos nesse início de ano jogando como titular. Falando um pouco sobre o Gerson, galera, segundo a coluna do Fla, o Liverpool estaria interessado em oferecer 25 milhões de euros pela contratação do Gerson. É um valor alto, mas é um valor alto para outros jogadores. Para o nível do Gerson, na minha opinião, não é um grande valor, né? Gerson já teve transferência que o Flamengo envolveu 30 milhões de euros, né? Então não sei se o Gerson também estaria interessado nessa transferência, né? A segunda coluna do Flávio parece que também o Real Madrid sondou a situação do jogador, estaria também pensando na contratação dele. Claro, o Gerson é um jovem jogador, ele não está nem perto da casa dos 30, mas é um jogador que tem muita experiência na Europa, já foi e voltou 2 vezes, né? Ele jogou na Itália e jogou na França. Então, assim, é um jogador que tem uma experiência. Hoje é um dos titulares da seleção brasileira. Então, tem clubes interessados nele, né? É um jogador que seria insubstituível se saísse agora, mas acho que o Flamengo não aceita 25. Acho que se for uma proposta acima dos 30, eu acho que o Flamengo já ficaria mais tentado a aceitar. Tem que ver com o jogador também, porque Liverpool e Real Madrid são times que estão em outro patamar. O Liverpool hoje, por exemplo, é o líder da Premier League. O Real Madrid nem precisa de apresentações, né? Então, assim, de repente isso mexeria com o jogador. Existe essa possibilidade, né? Seria uma grande perda aí, tomara que não venha. E se vier essa proposta, que ela venha com um valor mais alto que isso, né? Para a gente finalizar aqui falando um pouco sobre o levantamento que o GE fez junto com o espião tático, fez um levantamento das lesões do Flamengo durante o ano e foram mais de 30 lesões, cara. É muita lesão, né? Para ter uma ideia, dentro desse levantamento, colocou-se o Cebolinha como jogador que ficou mais tempo fora. Foram 38 jogos, quer dizer, um campeonato brasileiro inteiro, né? Não foi isso que ele ficou, ele jogou alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas somando é como se ele não jogasse o Campeonato Brasileiro. Um jogador que vale mais de 1 milhão, né? Que é um jogador bom, que faz falta, mas ganhando sem jogar. É muita coisa, né? É quase metade dos jogos que o Flamengo teve no ano. Então, são números assim que realmente tem que ser refletidos para que a próxima gestão ela repense nisso, faça um planejamento maior. Porque, por exemplo, o De La Cruz foi o jogador que mais frequentou o departamento médico. Foram 4 vezes, desfalcado em 13 jogos, fora a Copa América que ele ficou fora. Então, assim, na minha opinião, faltou planejamento com relação ao De La Cruz. Porque ele veio de um campeonato, que é o argentino, que não tem o mesmo número de jogos que o Campeonato Brasileiro tem. Então, o jogador não teve férias, né? É diferente dos outros. Teve a Copa América, que é um outro estilo de jogo, um campeonato de alto nível, com jogadores de Europa. Tem um desgaste maior. Tanto que depois da Copa América, ele não jogou mais nada. Ele teve um início de ano bom, né?
mas depois ele começou a ratear um pouco. Depois da Copa América, passou a ser quase que um jogador comum. Espero que em 2025 isso seja melhor planejado. Galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, Flagramável, já deixa seu like aí, deixa seu comentário sobre o que você achou. Se ainda não me segue, eu te convido a me seguir para você não perder outros vídeos, outros conteúdos como esse. E se você puder, não deixa de compartilhar com outro flamenguista raiz que gosta desse papo mais tete a tete, mais torcedor para torcedor. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!